Então, nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai trabalhar os conceitos matemáticos para estudos de eletricidade básica aí, tá? Então, os conceitos matemáticos, a potência de 10, notação científica, notação de engenharia, os prefixos e as regras de arredondamento. Então, vamos lá. Potência de 10, né? Então, os números podem ser representados de diversas formas. Dessa forma aqui, que é a forma natural dele, né? E a gente pode também colocar ele com o valor da potência de 10. Potência de 10 nada mais é do que você multiplicar qualquer um desses valores aqui pelo número 10, mas não alterar o resultado dele. Ou seja, você vai ter 1 vezes 10, só que não pode alterar o valor número 1, tá? Então vamos ver como que isso acontece. Tá lá, ó. Para isso, deve-se multiplicar cada um dos números por 10 e colocar um expoente que não altere o valor original, tá? Então, por exemplo, o 1, eu vou multiplicar ele por 10, só que se eu fizer só 1 vezes 10, ele vai ficar igual a 10, vai alterar o valor. Então, eu tenho que colocar um expoente 0, que daí 10 elevado a 0 é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, agora esse número 1 está representado na potência de 10 e não alterou o valor dele. O número 15 ali, por exemplo, né? Se eu multiplicar, colocar ele 1,5, então eu posso colocar vezes 10, que vai 1,5 vezes 10 é igual a 15. Só que o expoente do 10 ali, então, seria 1, porque 10 elevado a 1 é 10, 10 vezes 1,5 dá 15, né? Como é que ficaria o 350 na potência de 10? Originalmente eu poderia colocar 350 vezes 10 elevado a 0, ou colocar uma vírgula para a esquerda, aí ficaria 35 vezes 10 elevado a 1, que 35 vezes 10 elevado a 1, 10 elevado a 1 é 10, vezes 35 dá os 350. Ou ainda fazer 3,50 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 3,50 é igual a 350, tá? O zero depois da vírgula ali, ele perde o sentido. Então, se eu quiser representar só por 3,5 vezes 10 ao quadrado, tá valendo. Vamos ver como que fica o 2.200 representado na potência de 10. Eu posso representar ele como 2.200 vezes 10 elevado a 0, tá na potência de 10. Mas se eu quiser diminuir um pouquinho, eu posso colocar a vírgula uma casa para a esquerda, e vai ficar 220 vezes 10 a primeira. 10 a primeira é igual a 10 vezes 220, dá 2.200, né? Ou eu posso empurrar a vírgula mais uma casa para a esquerda, aí fica 22,00 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 22, 2.200. Ou mais uma casa para colocar a vírgula mais uma casa para a esquerda. Ficaria 2,200 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é igual a 1.000. 1.000 vezes 2,200 é igual a 2.200. Como eu falei, os zeros depois da vírgula ali, eles perdem o sentido, e eu posso representar somente por 2,2 vezes 10 a terceira. É a mesma coisa que 2.200, do mesmo jeito. Esses números que estão na direita ali, ó, o 0,1, posso também representar na potência de 10. A gente observou que todos esses números que eu coloquei na potência de 10, a vírgula foi indo para a esquerda. Então, os valores foram positivos, né? Esse aqui, a vírgula tá, eu vou ter que deslocá-la para a direita. Então, os valores vão ficar negativos pelo seguinte motivo. Vamos abrir um parênteses aqui, tá? O 0,1 é a mesma coisa que 1 divididos por 10, tá? 1 divididos por 10 é 0,1, né? Na forma de fração ficaria 1 sobre 10, que é a mesma coisa lá que, então, que 1 divididos por 10, que é a mesma coisa que 0,1,
tá? E daí você lembra que 1 dividido por 10 eu posso representar com a potência, esse 10 aqui embaixo, 10 elevado a 1. Então, 1 divididos por o 0,1 é igual a 1 divididos por 10 elevado à primeira, tá? O expoente 1. Como fica ruim fazer uma representação com fração, então a gente coloca a representação de fração com o expoente negativo. Então, 1 dividido por 10 à primeira é a mesma coisa que 10 a menos 1. Ou seja, então, o 0,1 eu posso representar por 10 a menos 1. Tá? Então é isso. Ó, assim como os outros valores. Por exemplo, o 0,01 é a mesma coisa que 1 dividido por 100. Ficaria 1 dividido por 1 centésimo, né? 1 sobre 100. 100 é igual a 10 ao quadrado, né? Então, 1 dividido por 10 ao quadrado, eu represento aqui 10 a menos 2. E também o 0,001, né? Que é 1 dividido por 1000. Eu posso colocar como fração 1 sobre 1000. E 1 sobre 1000 é o 10 à terceira. Então, 1 dividido por 10 à terceira, eu posso representar aqui como o expoente negativo. Toda vez que tiver expoente negativo, na realidade é uma fração, tá? Então, e assim por diante. Poderia ter o próximo 10 a menos 4, 10 a menos 5, mas esses três exemplos aí já são suficientes para compreender a situação. Então, continuando lá, ó, esse número aqui, ó, 0,1, já que eu represento com expoente negativo, se eu deslocar a vírgula uma casa para a direita, né? Nesse formato original, eu deixo ele 10 elevado a 0, né? Se eu deslocar a vírgula uma casa para a direita, vai ficar 10 a menos 1, tá? Esse 0 à esquerda agora, ele perde o sentido, tá? Então, eu posso representar como 1 vezes 10 a menos 1. Esse valor de 0,1 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1. O 0,021 lá, como é que vai ficar? Então, lá, 0,021. Se eu multiplicar por 10 elevado a 0, ele continua o mesmo valor. 10 elevado a 0 é 1, né? Daí, se eu quiser deslocar a vírgula uma casa para a direita, eu vou ter que substituir por menos 1. Então, ficou 0,21 vezes 10 a menos 1, né? Mais uma casa para a direita, fica 0,2,1 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, os zeros à esquerda perdem o sentido. Então, eu posso substituir por 2,1 vezes 10 a menos 2. Próximo exemplo aqui, ó. O 0,00352. Tá? Se eu quiser colocar na potência de 10, então vai ficar 0,00352 vezes 10 elevado a 0. Se eu quiser deslocar a vírgula uma casa para a direita, ele vai ficar 0,0352 vezes 10 a menos 1. Desloquei uma casa para a direita. Duas casas para a direita, fica 0,00352 vezes 10 a menos 2. E três casas para a direita, né? 0,003,52 vezes 10 a menos 3. Esses três zeros antes da vírgula aqui acabam perdendo o sentido de colocar ele, então posso representar apenas por 3,52 vezes 10 a menos 3, esse valor aqui. Último exemplo, o 0,003215. Se eu quiser colocar na potência de 10, então eu coloco 10 elevado a 0. Se eu deslocar uma casa para a direita, ele vai ficar 10 a menos 1, mais uma casa para a direita, 10 a menos 2, mais uma casa para a direita, o 10 a menos 3, mais uma casa para a direita, o 10 a menos 4. Se eu quiser continuar deslocando ali, a casa para a direita vai ser 10 a menos 5, 10 a menos 6. Eu vou parar por aqui. E esses números aqui antes da vírgula perdem o sentido, né? Esses zeros antes da vírgula. Então, eu posso representar por 3,215 vezes 10 a menos 4 esse valor aqui, tá? Então, está compreendido aí o que é a potência de 10. Se compreendeu, pode prosseguir, tá? Vamos prosseguir com o vídeo aqui. Se você não entendeu,
retorna ali para o início do vídeo, tá? E assiste de novo para compreender. Só vá para frente quando tiver bem compreendida essa situação. Compreendeu? Então, vamos para o próximo bloco. Já vimos potência de 10, vamos falar sobre notação científica. Então, notação científica é uma forma de você colocar os números na potência de 10, só que com regras, tá? Então, não é de qualquer jeito, você não pode colocar de qualquer jeito. Existem regras para deixar na notação científica. Vamos verificar quais são essas regras. A primeira regra é: o número deve estar representado na potência de 10. Então, tá aí, ó. Sempre tem que estar na potência de 10. Segundo, o número deve ter apenas um dígito diferente de zero antes da vírgula. Então, obrigatoriamente tem que ter só um dígito diferente de zero. Então, os valores de 1 a 9, né, podem estar antes da vírgula. Não pode ter 2, nem 3, e também não pode ser 0 antes da vírgula, tá? E colocar o expoente na base 10, de tal forma que não altere o valor do número, tá? Então, basicamente, é o que a gente fez ali quando a gente colocou os números na potência de 10, ó. 1 vezes 10 elevado a 0, só tem um número antes da vírgula, só um dígito antes da vírgula e ele é diferente de 0, então 1,5 vezes 10 a primeira, 3,50 vezes 10 ao quadrado, 2,2 vezes 10 ao cubo, 1 vezes 10 a menos 1, 2,1 vezes 10 a menos 2, 3,52 vezes 10 a menos 3, 3,215 vezes 10 a menos 4. Ó. Todos eles só têm um dígito antes da vírgula, né? E estão na potência de 10, com um expoente que não altera o valor original, tá? Então, isso é a notação científica. Vamos ver alguns exemplos. Temos dois exemplos aqui. Um número bem grande, né? Maior do que 1000, muito maior do que 1000, e um número bem pequeno, muito menor do que 1. Vamos ver lá, então, as regras. As regras diz lá, o número deve estar representado na potência de 10. O número deve ter apenas um dígito diferente de 0 antes da vírgula e colocar o expoente na base 10 de tal forma que não altere o valor do número. Vamos lá para esses procedimentos. Primeiro passo, o número deve estar representado na potência de 10. Então vamos colocar lá, ó. O 1.235.321 vezes 10 elevado a zero. Já está na potência de 10, só que não está na notação de engenharia, porque a notação de engenharia exige que isso tenha só um número significativo, né, um número diferente de zero antes da vírgula. Então vamos empurrar essa vírgula para a esquerda até ter só um número, tá? Que é o segundo passo lá. O número deve ter apenas um dígito diferente de zero antes da vírgula e o expoente na base 10 de tal forma que não altere o valor do número. Então vamos fazer esses dois passos aí, ó. A vírgula está aí, vamos carregar uma casa para a esquerda, então vai subir para 1, 10 a primeira. Mais uma casa para a esquerda, 10 a segunda, daí não altera o valor, né? Mais uma casa para a esquerda, 10 a terceira. Mais uma casa para a esquerda, 10 a quarta. A vírgula mais uma casa para a esquerda, 10 a quinta. E aí, vou mais uma casa para a esquerda, que é quando eu deixo apenas um número diferente de zero aqui antes da vírgula, tá? Então, para colocar na notação científica, esse número ficou 1,235321 vezes 10 a sexta, tá? Agora está na notação científica. Vamos colocar essa letra B na notação científica. Vamos lá. Eu inicio colocando o valor multiplicando 10 elevado a zero para não alterar o valor, né, do número. Só que agora eu tenho que começar a percorrer a vírgula para a direita até alcançar um número diferente de zero aqui antes da vírgula. Ele está igual a zero. Então eu corro uma casa para a direita, ainda não tem número diferente de zero, já foi para 10 a menos 1. Mais uma casa para a direita, fica 10 a menos 2, ainda não tem número diferente de zero. Mais uma casa para a direita, 10 a menos 3, ainda não tem número diferente de zero. Mais uma casa para a direita, 10 a menos 4, ainda não tem número diferente de zero. Mais uma casa para a direita, agora já tem um número diferente de zero, é o 2. Então ficou 2,23456 vezes 10 a menos 5. Eu posso descartar todos esses zeros aqui, porque zero à esquerda não vale nada.
E o resultado fica lá 2,23456 vezes 10 a menos 5. Está colocado aqui na notação científica, então, esses dois exemplos aí. Ok? Compreendeu notação científica? Se não compreendeu, volta ali para onde começou o vídeo a falar de notação científica e assiste de novo, até conseguir compreender, tá? Se já compreendeu, então vamos para o próximo tópico, que é a notação de engenharia, tá? Notação de engenharia é outra regra, tá? Então é uma derivada aí da notação científica, que tem regras um pouco diferentes, tá? As regras estão aí, ó. Os números devem ser formatados seguindo as seguintes regras. Primeira regra: números que estão entre 1 e abaixo de 1000 não se coloca na potência de 10. Então, se o número for 55, for 112, for 750, você não precisa colocar na potência de 10. Então, todos os números abaixo de 1000 e maior ou igual a 1, deixa como está, tá? Regra 2. Para números maiores ou igual a 1000 e menores que 1, deve-se, daí letra A, ter 1, 2 ou 3 dígitos antes da vírgula. Lembra lá a notação científica que você tinha só ter só um número antes da vírgula. Só um dígito, né? Aqui não, aqui você tem que ter 1, 2 ou 3. Eles têm que ser diferentes de 0, óbvio. Se tiver um número só, não pode ser igual a 0. Mas pode ter até 3 números antes da vírgula. E a regra principal é que o expoente da base 10 obrigatoriamente deve ser um múltiplo ou submúltiplo de 3. Múltiplo é quando ele é positivo, né? O expoente é positivo, e o submúltiplo é quando o expoente é negativo, tá? Então são essas as regras para colocar na notação de engenharia. Vamos para esse exemplo aqui, ó. 120 mil, colocar na notação de engenharia. Primeiro passo, se o número que estão entre 1 e abaixo de 1000, não se coloca na potência de 10. Esse aí está acima de 1000, então vamos colocar na potência de 10, né? Começando com 10 elevado a 0, só que a gente tem que percorrer 3 casas para a esquerda, porque tem que ser múltiplo de 3. Se cada casa que eu percorrer para a esquerda vai ser uma unidade no expoente, vai somar uma unidade expoente, então eu vou já percorrer a vírgula que está ali, né? 3 casas para a esquerda, tá? E já coloco o expoente daí, a vírgula 3 casas para a esquerda, tiro ela daquela ponta e o expoente vai ficar igual a 3. Agora eu vejo se as condições já estão conforme a regra. Diz que pode ter 1, 2 ou 3 dígitos antes da vírgula. Aqui tem 3 dígitos antes da vírgula, então já está pronta a representação na notação de engenharia. Vai ficar 120, retira os zeros depois da vírgula que não tem mais sentido, 120 vezes 10 a terceira. Então 120 mil na notação de engenharia pode ser representado por 120 vezes 10 a terceira. Próximo exemplo aí, um exemplo B, esse número grandão aí, vamos ver qual que é o valor do número. É 12.578.702, tá? Vamos ver então como que ele fica na notação de engenharia. Primeiro passo, vamos colocar, contar a vírgula aqui, colocando ela 3 casas para a esquerda, para que o expoente seja múltiplo de 3, tá? Então vamos empurrar ela para a esquerda 3 casas e a gente vai verificar que ela ficou múltiplo de 3, só que a gente tem mais de 3 números antes da vírgula, ainda tem 5 números antes da vírgula, então não dá para deixar nesse padrão ainda. Tem que percorrer mais 3 casas para a esquerda. Se eu percorrer mais 3 casas para a esquerda, o expoente vai ficar igual a 6, tá? Então vai ficar esse valor aqui, percorrer
6 casas para a esquerda para colocar na notação de engenharia. Quantos números tem antes da vírgula? 2. Então já acabou aqui o processo de conversão para notação de engenharia. O número vai ficar 12,57802 vezes 10 à sexta. Esse aqui eu não posso anular nada, né? Mais tarde a gente vai ver como arredondar. Mas por enquanto eu tenho que deixar desse jeito aqui. Vezes 10 à sexta aí. É assim que faz na notação de engenharia. Vamos ver um próximo número. Agora um número menor do que 1. Vimos dois números maiores do que 1000. Agora um número menor do que 1. O 0,001258. Para colocar na notação de engenharia, esse número aí está menor do que 1. Então eu tenho que percorrer a vírgula 3 casas para a direita para ver se já fica suficientemente bom para se tornar notação de engenharia. Vamos lá. Eu começo com ele 10 elevado a 0 para não alterar o valor. Percorro aqui 3 casas para a direita, vírgula. Então vai ficar 0,0001,258 vezes 10 elevado a menos 3. Toda vez que a vírgula vai para a direita eu abaixo o valor do expoente. Então ficou negativo, 3, tá? E agora eu faço a pergunta, já tem valores antes da vírgula? Já tem números significativos antes da vírgula, né? Que pode ter 1, 2 ou 3 dígitos diferentes de 0 antes da vírgula. Já tem o número 1 aqui, então já está na notação científica. O número vai ficar 1,258 vezes 10 a menos 3, né? Próximo exemplo lá. Próximo exemplo é esse aqui, ó, um pouco menor. 0,00035246, né? Então, esse número aí é para colocar na potência de 10. Você primeiro multiplica por 10 elevado a 0 e vai ter que percorrer a vírgula 3 casas para a direita, tá? Jogo 3 casas para a direita, vai ficar 10 a menos 3. Já é o suficiente? Não, porque não tem nenhum número diferente de 0 antes da vírgula. Vou ter que percorrer mais 3 casas. Isso sempre tem que ser de 3 em 3 casas, tá? Mais 3 casas para a direita. Percorrendo mais 3 casas para a direita, vai ficar o expoente igual a vezes 10 a menos 6, tá? Tem a quantidade de números significativos antes da vírgula? Tem. É 35,246, tá? Todos esses zeros aqui que ficaram à esquerda, eu posso desconsiderar agora. Então o número vai ficar 35,246 vezes 10 a menos 6 na notação de engenharia. Beleza? Então são esses aí os exemplos. Ah, tem mais um exemplo aqui, esse aqui é bom também, tá? O 0,5. Bom, 0,5 eu quero colocar na notação de engenharia. Para colocar na notação de engenharia, eu preciso percorrer 3 casas para a direita e só tem uma casa, tá? Então, se tem só uma casa, eu vou ter que acrescentar mais 2 zeros aqui, tá? Que quando ele está, se eu colocasse 0,500, não faria nenhuma diferença ter esses zeros aqui, tá? Ele não altera o valor. Então, eu acrescento mais 2 zeros na frente aqui e posso percorrer a vírgula 3 casas para direita daí. Então, de 0,5 vai ser 0,500 vezes 10 a menos 3, tá? E daí, então, esse valor fica 500 vezes 10 a menos 3, notação da engenharia, tá ok? Bastante importante essa parte aqui. Então, novamente, né? Um número aqui 0,02 para colocar na notação de engenharia. Eu não tenho 3 números para percorrer para a esquerda, então vou ter que, para percorrer 3 casas para a esquerda, vou ter que acrescentar um zero, tá? Daí eu coloco a vírgula 3 casas para a direita, fica 20, 20 vezes 10 a menos 3, tá? Esse é o resultado aí, tá? Então, bem importante ter essa atenção aqui, que quando você vai percorrer para a direita e não tiver a quantidade de números suficientes para percorrer 3 casas, você vai ter que acrescentar um zero ali, tá?
Compreendido? Se você compreendeu, vamos para o próximo tópico, tá? Se você não compreendeu, volta, né, pro vídeo até onde ele começou a explicação e assiste de novo para compreender perfeitamente aí como que funciona a notação de engenharia, bastante importante aí para eletricidade básica. A gente usa muito a potência de 10 justamente por causa desses prefixos aqui, a notação de engenharia, né? A gente usa por causa dos prefixos. Então vamos falar um pouquinho sobre o que são os prefixos. Eles são símbolos que substituem a potência de 10, principalmente quando se fala na notação de engenharia. Ele também tem outros formatos fora da notação de engenharia, tá? Mas a gente vai se ater aqui mais a potência de 10 na notação de engenharia. E bastante empregado para simplificar os valores de unidade de medida de grandezas físicas diversas. Tá? Então, vou citar um exemplo. Quando você vai ao mercado e compra um pacote de feijão, quanto tem de feijão neste pacote? Quanto que tem de feijão nesse pacote? Pensei. Daí você pensa, a resposta é 1 quilo? Claro, 1 quilo. Claro que não, né? Não tem 1 quilo de feijão no pacote. Agora eu lasquei com vocês aí. Tá? Na verdade, quilo é um prefixo, ele não é a quantidade que está indicada de feijão. O feijão é pela massa, né, do pacote. Massa, aí a gente chama de peso, né? Então, na verdade, não tem 1 quilo de feijão no pacote e sim 1 quilograma de feijão. Tá falando do peso. Então, quantas gramas de feijão tem no pacote? Tem 1 quilo, tá? Tem esse prefixo chamado quilo, tá? Então, a gente fala que o pacote tem 1 quilo, que representa 1000 vezes, né? E como a unidade medida do peso ou da massa, né, é grama, então, na verdade, é 1 quilograma de feijão que tem no pacote, tá? Então, certo seria falar, o pacote de feijão tem 1 quilograma de feijão, beleza? Esse prefixo quilo aí representa 1000 vezes 1 grama de feijão, né? E se você colocar na notação de engenharia, é 1 vezes 10 a terceira grama de feijão. E daí você substitui esse 10 a terceira pelo símbolo que representa o quilo, né? Que é o Q ou K, seguido da unidade de medida que é o G. Então, por isso que está escrito lá 1 kg de feijão, ou seja, 1 quilograma de feijão, tá? Então, apesar de a gente sempre falar que tem 1 quilo de feijão, na verdade tem que acrescentar o grama aqui, ó, senão... Porque assim, o quilo é usado em outras unidades de medidas? Claro que sim, né? Por exemplo, 10 quilômetros, olha lá o quilo sendo usado para distância, tá? Quilômetros. Mas como a gente está acostumado já a emendar, aqui a gente chama de quilômetros. Em potência elétrica, né? Potência elétrica, quilowatt, tá? Então 10 quilowatt, o quilo é o prefixo, tá? Então o quilo é usado em vários lugares diferentes aí. Então vamos ver quais são os prefixos. O primeiro a gente já viu, existem prefixos para múltiplos, como a gente viu lá, o 10 a terceira, 10 a sexta, tudo múltiplo de 3, tá? 10 a nona, 10 a 12, tem que sempre múltiplo de 3. Ou submúltiplo de 3, 10 a menos 3, 10 menos 6, 10 a menos 9. Vamos ver lá, o primeiro a gente já conheceu, que é o quilo. O quilo representa 1000 vezes, 1000 vezes, tá? E a potência de 10 é o 10 a terceira. O símbolo é a letra K, tá? Então, quilômetro, quilograma, quilowatt, quilowatt-hora, né? Então, tudo que tiver querendo representar 1000 vezes aquela unidade de medida, a gente vai colocar a letrinha K de quilo, tá? Quando é 1 milhão de vezes, é o mega, tá?
Então, por exemplo, a internet tem, minha internet em casa é de 200 mega, fibra ótica, né? Ou é 20 mega, ou é 50 mega. Na verdade, mega só fala 1 milhão. A unidade medida da velocidade da internet é megabits, é bits por segundo, né? Então, quando você fala que tem 200 mega de internet, na verdade é 200 milhões de bits por segundo a velocidade da tua internet, tá? Então, mega representa só 1 milhão de vezes, que 1 milhão de vezes é o 10 à sexta, né? Então, toda vez que tiver a potência de 10 à sexta, você substitui pela letra M maiúscula, que representa 1 milhão de vezes aquele valor, aquela unidade. Acima do mega está o giga. Giga representa 1 bilhão de vezes, tá? 1 bilhão de vezes. 1 bilhão de vezes é o 10 à nona. Na notação da engenharia fica 10 à nona. E daí é representado pela letra G maiúscula. Então, quando você falar que o processador do teu, né, a memória do teu celular tem 8 GB de memória, ou coisa assim, na verdade, giga só representa 1 bilhão. A unidade de capacidade de memória é bytes, tá? Então, é 1 bilhão de bytes. 8 bilhões de bytes, tá? Em vez de falar 8 bilhões de bytes, a gente fala 8 gigabytes, que é a mesma coisa, tá? Então, e a potência de 10 é o 10 à nona, tá? Na notação de engenharia. E o último, tem outros, né? Mas o que a gente mais usa aí na eletricidade são esses aqui, ó, que é o tera, que é 1 trilhão de vezes a unidade medida. Daí você diz que o teu HD tem 2 tera. Tera só significa 1 trilhão de vezes, que na notação da engenharia é o 10 elevado a 12, sempre múltiplo de 3, né? A unidade de espaço de armazenamento no HD é igual a da memória, né? Byte. Então, se o teu HD tem 2 tera, significa que ele tem 2 terabytes de espaço para armazenamento de conteúdos, tá? Bom, a gente viu os 4 principais múltiplos que a gente utiliza, prefixos, né, dos múltiplos que a gente utiliza. Agora a gente vai ver os 4 principais submúltiplos. Lembrando que tem um que não é da potência de 10, mas é bastante usado para medir comprimento. Por exemplo, o cent. Cent é 10 a menos 2. 10 a menos 2 não é notação de engenharia, mas o cent é bastante usado na medição de tamanho, centímetros, né, por exemplo, tá? Mas a gente não vai citar aqui, só vamos citar aqueles que são na notação de engenharia. Por exemplo, o mililitro, miligrama, milímetro, né? Miliampere, miliwatts, milivolts, miliohms, tudo isso aí a gente vai usar para representar a milésima parte de uma unidade, tá? Miligrama, então significa que é a milésima parte de 1 grama. É 1 grama divididos por 1000. E como a gente viu anteriormente, o 1 divididos por 1000 é igual a 1 divididos por 10 à terceira, e que a gente pode representar esse 1 divididos por 10 à terceira com o expoente negativo, então 10 a menos 3, tá? É o submúltiplo de 3 aí que está na notação de engenharia. E daí a gente representa com a letra M minúscula, por isso que quando você vai colocar, você não pode colocar só o M. Tem o 10 mili, daí coloca 10M, porque M também é a unidade medida da distância de comprimento, né, metros. Então, ao invés de você coloca 10M, mas outra pessoa vai entender 10 metros. Então, se é para indicar o tamanho, você vai ter que colocar 10M e M de novo. Daí a pessoa vai saber que é 10 milímetros. Tá? Próximo prefixo é o micro. O micro é a milionésima parte, 1 dividido por 1 milhão. Tá? Então, é o 10 a menos 6 na notação da engenharia. O problema é que você já usou, a gente já usou aqui o M maiúsculo para o mega,
o M minúsculo pro mili, né? Então não sobrou mais M's aí para a gente representar o micro. Daí o pessoal adquiriu aqui uma letra grega chamada Mi, tá? Que é esse, parece um Uzinho aqui com uma perninha puxada, tá? É a chamada de Mi. E ele que vai representar o micro. Micro é o 10 a menos 6, tá? Bastante, tem microsegundos, que é o tempo que, um período aí de algumas situações realizadas aí por processadores, né? A microampere também às vezes existe, chega a ser medido aí coisas em microampere, na eletrônica principalmente. Que mais? Capacitores, né? Capacitores microfarad, tá? Depois do micro vem o nano, que é a bilionésima parte de uma unidade, então seria representado na notação da engenharia por 10 a menos 9, tá? E o símbolo é o N minúsculo. Então, quando você tiver um resultado com 10 a menos 9, você pode substituir por N, que vai representar o nano. Nano, ele está mais para os capacitores aí na elétrica, tá? Nanofarad, né? Tem bastante valores de capacitores que estão nos nanofarad aí. Mas é claro que tem muita coisa aí que está hoje em dia cada vez mais, você fala em nanotecnologia, né? Microtecnologia, que era algo muito pequeno sendo construído. Agora nanotecnologia é menor ainda, tá? E por último aqui o pico, que é a trilionésima parte de uma unidade, ou seja, 1 divididos por 1 trilhão, representado na potência de 10 por 10 a menos 12, tá? Então, um pico é a letra P minúscula, 10 a menos 12. Também, valores de capacitores geralmente estão na casa de pico. Capacitores, eles têm pico, farad, nanofarad e microfarad, geralmente, está nessa casa aí, tá? Então, são esses os prefixos que a gente conhece aí e é bastante utilizado na área de elétrica, tá? Elétrica, eletrônica. Compreendidos os prefixos? Se compreendido, vamos para o próximo passo aí, que é o arredondamento. Se não foi compreendido, né? Então volta lá o vídeo, assiste de novo até compreender, tá? Vamos para o próximo passo. O arredondamento que a gente vai utilizar é o arredondamento da ABNT. Existe o arredondamento utilizado pela empresa que normaliza o Inmetro, né? Tá? O Inmetro ele simplifica um pouquinho o tipo de arredondamento. A gente vai utilizar aqui o da ABNT, tá? Que é o mais rigoroso, digamos assim, um arredondamento mais preciso, tá? Mas o Inmetro ele tem outros critérios aqui. Então, se você vai trabalhar na qualidade, é melhor dar uma estudadinha aí na forma de arredondamento que o Inmetro utiliza, tá? A BNT, ela utiliza esse aqui, tá? Na verdade, é uma forma simplificada aqui da ABNT. Eu vou citar ali depois um pouco. Então, quais são as regras? Primeiro passo. Assim, esse primeiro passo aqui não existe oficialmente, mas eu considero ele, porque se você não colocar na anotação de engenharia primeiro, você pode cometer um grande erro aí, um erro gigantesco de arredondamento, tá? Então sempre tem que colocar na anotação de engenharia primeiro, que daí você tem muito pequena chance de errar o arredondamento. Então colocar o número na anotação de engenharia. Segundo passo, separar os 4 primeiros primeiros dígitos. Isso aqui é para dar o erro, porque toda vez que você arredonda, vai ter um erro. Tudo que você vai descartar vai gerar um erro, tá? Mas tem erro que acaba sendo considerável, vai fazer falta, né? E tem erro que não é significativo. Então, você tem que arredondar de tal forma que o erro não seja significativo.
Se você considerar só os 4 primeiros números significativos, os 4 primeiros dígitos, né? Depois que você colocou na notação de engenharia, então o teu erro vai ser, que vai ter ali é desprezível, tá? Daí vai para o terceiro passo, que é só comparar o quinto dígito, tá? Você vai olhar para o quinto dígito, você separou os 4 dígitos, 4 primeiros, né? Daí você vai olhar para o quinto e vai fazer essas 4 comparações aqui, tá? Se o quinto dígito for menor que 5, mantém o valor do quarto número, beleza. Mas se ele não é menor que 5, se ele for maior que 5, soma uma unidade no quarto número. Então, se o quarto número é 4, você vai ter que transformar ele em 5, tá? Se for igual, agora se ele não é nem menor e nem maior que 5, ele é igual a 5. Se não houver mais nenhum valor após o 5 aqui, né? Se parou no 5, então você mantém o valor do quarto número, tá? Se ele é 4, o quarto número é 4, vai se manter 4. Se for igual a 5 e tem mais valores após o quinto número, ou seja, tem 5, daí vai ter 1, 2, 5, ou qualquer valor que tiver depois, tá? Do 5, aí você tem que acrescentar somar uma unidade no quarto número. Então, se é 4, por exemplo, o quarto número é 4 e depois vem o 5, 2, 3, 1. Então, você vai ter que somar 4 mais 1, que vai dar 5 ali. Então, o quarto número vai ter que ficar igual a 5, tá bom? Então, essas são as regras. Agora vamos colocar aqui os exemplos, né? Aqui eu só coloquei para ir seguindo e acabei falando já um por um. Então, vamos colocar aqui, ó. Exemplos. Ó, esse número enorme aqui, ó, vamos arredondar ele. Primeiro passo, colocar na notação de engenharia. Como que coloca na notação de engenharia? A gente já aprendeu. Você multiplica pela potência de 10 e tem que percorrer 3 casas para a direita até que tenha só 3 números, até 3 números significativos antes da vírgula. Aqui tem mais. Então tem 6 números ainda antes da vírgula. Então vamos percorrer mais 3 casas para a esquerda. Vai ficar 10 a sexta. Tem 3 números, agora já tem 3 números antes da vírgula. Então já está na notação da engenharia. Ficou 135,893,211 vezes 10 a sexta. Vamos para o próximo passo. Próximo passo, separar os 4 primeiros dígitos. Então vamos lá, separei os 4 primeiros dígitos aí, ó. Ficou 135,8. São os 4 primeiros dígitos. E agora a gente vai para o terceiro e último passo, que é fazer as comparações do quinto dígito, tá? Então, lá, o quinto dígito eu coloquei em azul e a gente compara. Se for menor que 5, mantém o valor do quarto número. Ele não é menor que 5. Se for maior que 5, soma uma unidade no quarto número. Ele é maior que 5? É. Então, eu somo uma unidade, ó, era 8, ali o quarto número era 8, somei mais 1, ficou igual a 9, então 135,9 vezes 10 a sexta, tá? Se não compreendeu, vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo é o 23.575.102. Vamos arredondar, primeiro, vamos arredondar esse valor aí para dar uma simplificada nele. Primeiro passo, colocar na notação de engenharia. Como que a gente coloca na notação de engenharia? Coloca na potência de 10 e faz com que a vírgula percorra de 3 em 3 casas para a esquerda até que a gente ache o valor. Nesse caso eu fui direto já, fiz 3 casas, 6 casas, percorri 6 casas para a esquerda e daí ficou 23,575102 vezes 10 a sexta, tá? Vou separar os 4 primeiros dígitos, agora que já está na potência 10, separar os 4 primeiros dígitos, tá separado ali, ó, 23,57. Vou observar o quinto número, é igual a 5. Se for menor que 5, não é menor que 5. Se for maior que 5, não é maior que 5. Se for igual a 5, é igual a 5 e não tiver mais nenhum valor após. Tem valor após, então vai ser essa última comparação aqui. Se for igual a 5 e tem mais valores após, soma uma unidade no quarto número. Então, o quarto número é igual a 7, vou somar uma unidade,
vai ficar igual a 8. Então, ficou 23,58 vezes 10 a sexta o meu arredondamento. Ó, desse número grandão aqui, ó, 23,575102, eu simplifiquei ele, ficou só 23,58 vezes 10 a sexta, tá? Próximo exemplo, agora um número bem baixinho aí, 0,0015835. Primeira regra, colocar o número na notação de engenharia. Então, para colocar na notação de engenharia, tem que dar 10 elevado a 0 e percorrer de 3 em 3 casas para a direita agora, né? Percorri 3 casas, só tem um número antes da, já tem um número diferente de 0 antes da vírgula, então eu posso parar. Posso descartar todos esses zeros que ficaram à esquerda, né? Vai ficar 1,5835 vezes 10 a menos 3, tá? Próximo passo, comparar o quinto, separar o quarto, 4 números com os 4 primeiros dígitos, né? Então, separei os 4 primeiros dígitos aqui e agora comparar o quinto dígito. O quinto dígito, se for menor que 5, não é menor que 5. Se for maior que 5, não é maior que 5. Se for igual a 5 e não tiver mais nenhum valor após, mantém o valor do quarto número. Então, está nessa letra C aqui, que é igual a 5 e não tem mais nenhum valor após ele, tá? Então, nessa situação, mantém o valor do quarto número. O quarto número fica igual a 3 mesmo, tá? Então, o arredondamento ficou 1,583 vezes 10 a menos 3. Próximo exemplo, 0,099997. Vamos arredondar, isso aí é bom, hein? Vamos lá. Primeiro passo, sem ver as regras agora. Primeiro passo, coloca na notação da engenharia, né? A vírgula vai 3 casas para a direita, então sai daqui, vem 3 casas para cá. Fica 99,997 vezes 10 a menos 3. Seleciona os 4 primeiros dígitos, 99,99. Observa o quarto número, o quinto número, é o 7. Como ele é maior que 5, então eu vou acrescentar uma unidade no quarto número. 9 mais 1 vai ser 0 e vai 1 para frente, tá? Então, como aqui é 9, eu não vou poder só colocar igual a 0 e deixar 99,9, senão eu estou errando aqui. Eu vou colocar 9 mais 1 é 10, né? Eu vou somar uma unidade aqui, 9 mais 1 é 10. Então vai ficar o 0 aqui e eu vou jogar 1 para frente. 9 e vai ficar 9 mais 1, tá? De novo. Então esse número aqui vai somar com o 1 que veio para frente. 9 mais 1 é 10, né? Então ficou 10 e vai ser jogado de novo 1 para frente, tá? Então aqui ficou 9 mais 1 de novo. 9 mais 1 é 10, tá? E esse 1, então vai ficar o 0 aqui e esse 1 vai ser jogado para frente de novo. Daí finalmente 9 mais 1 é 10. Então 99,997 foi arredondado para 100,00. Como esses zeros aqui depois da vírgula ficam sem muito sentido, eu posso eliminar eles e vai ficar 100 vezes 10 a menos 3. Então 999,997, ou 99,997 vezes 10 a menos 3, eu posso arredondar para 100 vezes 10 a menos 3 aqui, tá? Vale ressaltar que se fosse, por exemplo, a medida de um tamanho, seria 100 vezes 10 a menos 3 metros. No lugar do 10 a menos 3, eu posso colocar o prefixo mili, né? Então, 100 milímetros ficaria no caso, tá? Beleza, então? Então é isso. Esses são todos os conceitos matemáticos básicos aí, né? Para a gente começar a trabalhar com a eletricidade básica. Tendo dúvidas de como que faz para arredondar, retorne no vídeo ali e assista novamente, até conseguir aí compreender como que faz o arredondamento de forma correta. É isso então, até o próximo vídeo aí.